São muito disciplinada com Deus. Na terra de Uz, vivia um homem cujo nome era Jó. Este homem era irrepreensível e honesto, temia a Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jugos de bois, 500 jumentos e uma grande quantidade de servos. Era considerado o maior entre todos os povos do Oriente. Os filhos de Jó costumavam realizar festas em suas casas, em seus aniversários, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Após um período de celebrações, Jó organizava um ritual de purificação para eles. Bem cedo pela manhã, ele oferecia um sacrifício queimado por cada um, pensando: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Essa era a prática constante de Jó, conforme descrito no 1º capítulo, versículos de 1 a 5. Deus destacou as virtudes de Jó para Satanás. No entanto, Satanás argumentou que Jó era justo apenas porque Deus o favorecia abundantemente. Certo dia, os anjos vieram se apresentar perante o Senhor, e Satanás também estava entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor andando por toda a terra, indo e vindo por ela. Então, o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e correto, que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó teme a Deus sem motivo? Replicou Satanás. Você não colocou uma proteção ao redor dele, de sua casa e de tudo o que ele possui? Você abençoou tudo o que ele faz, e seus rebanhos e manadas se espalharam pela terra. Esses diálogos entre Deus e Satanás são narrados no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 10. Satanás desafiou Deus, dizendo que se fosse permitido infligir sofrimento a Jó, ele mudaria e amaldiçoaria a Deus. Deus permitiu que Satanás atormentasse Jó para testar essa ousada afirmação, mas proibiu que tirasse a vida de Jó. Mas estenda a sua mão e ataque tudo o que ele possui, e com certeza ele o amaldiçoará na sua cara, disse o Senhor a Satanás. Muito bem, então, tudo o que ele possui está em seu poder, mas não ponha a mão sobre o próprio homem. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Estes eventos são descritos no livro de Jó, capítulo 1, versículos 11 e 12. Jó recebeu 4 notícias num único dia, informando que suas ovelhas, servos e 10 filhos haviam morrido, vítimas de invasores ladrões ou desastres naturais. Num dia, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou até Jó e disse: os bois estavam arando e os jumentos pastando por perto, quando os sabeus atacaram e os levaram. Eles mataram os servos à espada, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou e disse: o fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto este ainda falava, chegou mais um mensageiro. Os caldeus formaram 3 grupos de ataque e deram um ataque surpresa aos seus camelos, levando-os embora. Eles mataram os servos à espada, e eu fui o único que conseguiu escapar para lhe informar. Ainda falando, outro mensageiro chegou dizendo: seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles e eles morreram. Eu sou o único que escapou para contar a você. Esses eventos trágicos são descritos no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 a 19. No seu luto, Jó rasgou suas vestes e raspou a cabeça, mas ainda assim louvou a Deus em suas orações. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e, prostrado ao chão, adorou, dizendo:
Nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus qualquer falta. Essa resposta de Jó está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás aparece no céu novamente, e Deus lhe dá outra oportunidade para testar Jó. Desta vez, Jó sofre de terríveis feridas na pele. A esposa de Jó tenta persuadi-lo a amaldiçoar Deus e desistir da vida, mas ele resiste e tenta suportar seus sofrimentos. Duas tramas são habilmente entrelaçadas, uma celestial e outra terrena. Os acontecimentos na terra são o resultado de algo que já ocorreu no céu, assim como a guerra na terra imediatamente após um conflito no céu, como no livro do Apocalipse. Elifaz, Bildade e Zofar, 3 amigos de Jó, chegam para consolá-lo, sentando-se com ele em silêncio por 7 dias, em respeito ao seu luto. Jó fala no 7º dia, iniciando um diálogo no qual cada um dos 4 homens oferece descrições poéticas de seus problemas. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, comparando a vida e a morte com a luz e a escuridão. Ele deseja nunca ter nascido e que seu nascimento tivesse sido encoberto pelas trevas, sentindo que a vida apenas aumenta sua agonia. Elifaz responde que Jó, que anteriormente consolava outros, agora admite que nunca foi realmente consciente do sofrimento deles. Elifaz conclui que a dor de Jó deve ser devido a algum pecado que ele cometeu e recomenda que Jó busque o favor de Deus. Bildade e Zofar concordam que Jó deve ter cometido algum mal para provocar a justiça de Deus e argumentam que ele deveria tentar demonstrar um comportamento mais inocente. Bildade supõe que os filhos de Jó trouxeram a morte sobre si mesmos. Pior ainda, Zofar insinua que qualquer erro que Jó tenha cometido mereceria muito mais dor do que a que ele recebeu. Jó reage a cada um desses comentários, ficando tão irritado que chama seus simpatizantes, Jó chama seus amigos, de médicos inúteis que mascaram sua ajuda com mentiras, como descrito no livro de Jó, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Meus ouvidos ouviram e entenderam isso. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês. Mas eu desejo falar com o Todo-Poderoso e discutir o meu caso com Deus. No entanto, vocês me difamam com mentiras. São todos médicos inúteis. Jó questiona por que Deus julga as pessoas com base em suas ações, quando ele poderia facilmente corrigir ou perdoar esses atos. Jó fica perplexo sobre como um ser humano pode satisfazer completamente a justiça de Deus, dado que os caminhos de Deus são misteriosos e além da compreensão humana. Além disso, os humanos não podem convencer Deus com suas palavras. Deus não se deixa enganar e Jó admite que nem mesmo conhece a si mesmo o suficiente para defender seu caso perante Deus. Jó anseia por alguém que possa mediar entre ele e Deus, para que não seja condenado ao Sheol, o submundo. Jó acredita que no céu há uma testemunha ou redentor que atestará sua integridade, como ele expressa no capítulo 19, versículo 25. Sei que o meu Redentor vive e que no final ele se levantará sobre a terra. E no capítulo 16, versículo 19, agora mesmo a minha testemunha está no céu, o meu advogado está nas alturas. O sofrimento se torna insuportável para Jó, e ele se torna